Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Douglas Tais Sabino e eu sou o Student Schreier. Hoje eu estou aqui com a presença da Ayala para uma entrevista da área da bioestatística. Eu espero que seja tudo bem com vocês de verdade. E agora eu queria saber como que a Ayala tá, se está tudo ok. E aí eu queria também que ela falasse um pouquinho da trajetória dela aqui até hoje. E aí, se for possível, Ayala, a palavra é toda sua. Oi, Douglas, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, de vocês terem me chamado para essa conversa. Tá tudo bem, graças a Deus, assim, né? E ao universo, a pandemia melhorando, então tudo bem por aqui. Bom, você perguntou sobre a minha trajetória, né? Eu entrei na estatística, no curso de estatística em 2008, na Universidade Federal de São Carlos. Lá em 2008, eu comecei o curso e terminei no final de 2011, começo de 2012. No último semestre da estatística lá na UFSCar, a gente tem menos aulas, assim, então a gente já pode começar a fazer estágio e tal, passar a semana, sei lá, trabalhando em São Paulo e voltando no final de semana para São Carlos para fazer a disciplina do último semestre. E aí todo mundo começa a se movimentar para procurar um estágio, né? E eu não me sentia muito, não tinha muita afinidade com as oportunidades que eu via em São Paulo no mundo corporativo. E aí, eu conversando com um professor meu, ele me indicou para uma professora de Ribeirão Preto, que é a cidade onde eu nasci, onde minha família mora, que trabalhava dentro do Hospital das Clínicas, que é um hospital universitário também, né, que é um hospital da USP de Ribeirão Preto. E aí ele falou, essa professora trabalha lá com estatística em saúde e ela está precisando de alguém para ajudar ela. Se você tiver interesse, vai lá conversar com ela. E aí eu fui conversar com ela para saber o que ela fazia e tal, e gostei muito da proposta, do que ela estava fazendo. Então, foi nesse momento que eu me envolvi mais diretamente assim, com a estatística em saúde, né? Então, no meio de 2011, eu comecei a ficar durante a semana trabalhando com ela lá dentro do HC, do hospital, e continuei fazendo as disciplinas no final de semana, né? E aí, quando eu terminei a graduação, quando eu me formei, essa professora me convidou para fazer o mestrado. E aí eu resolvi aceitar o desafio, assim, de ir direto da graduação para o mestrado. Me parecia um mestrado mais aplicado, então que eu ia trabalhar diretamente com dados, conversar com pessoas da saúde, e aí eu resolvi entrar nessa pós-graduação direto, né? Então, eu entrei no mestrado, fiz o mestrado em 2 anos e meio, quase 3, assim, e no meio do mestrado eu recebi uma proposta para trabalhar num hospital em São Paulo, um hospital de cardiologia chamado Dante Pazanese. E aí, já tinha terminado as disciplinas do mestrado, tinha só, entre aspas, escrever a minha dissertação, e aí eu resolvi me mudar para São Paulo para trabalhar um pouco com pesquisa de outros lugares que não só o que eu estava trabalhando lá aqui em Ribeirão Preto. Eu fiquei 2 anos no Dante, trabalhando com pesquisa e saúde, com mais 2 estatísticos, e foi muito legal, porque eu aprendi sobre outras áreas de saúde, assim, né, coisas diferentes do que eu estava vendo aqui em Ribeirão. E aí, no final de 2015, eu resolvi voltar para Ribeirão para trabalhar num projeto da Organização Mundial da Saúde que estava sendo desenvolvido aqui por essa minha orientadora do mestrado e por outras, ou professor da computação e tal, professor Domingos da computação. E aí fiquei nesse projeto por torno de 3 anos. Então esse projeto era muito legal, porque era um projeto da Organização Mundial da Saúde que analisava dados de mulheres gestantes, na verdade, o dado do parto já, né? No momento que ela estava parindo. Então, as mulheres chegavam para o trabalho de parto e eram acompanhadas durante todo o trabalho de parto até o bebê nascer e várias medidas eram sendo coletadas. Então, a gente tinha um time multidisciplinar de estatísticos, na verdade, eu e a professora Gleice, que era das estatísticas, pessoas da computação, e médicos para tentar entender melhor esses dados. Então, a gente fazia desde da parte da limpeza dos dados, que é uma parte muito trabalhosa, né, até a análise para gerar resultados e informações para tomada de decisão para a galera lá da OMS. Então, nisso eu já engatei meu doutorado,
também com esses dados, porque tinha muita informação, então além do objetivo principal para que o projeto foi criado, dava para tirar vários outros insights assim para a gente estudar, né? Então eu fiz o doutorado e terminei o doutorado no meio de 2020, né? Há 1 ano e meio atrás. E no começo desse ano eu conheci a Vita, que é uma empresa de saúde suplementar. O que é saúde suplementar? É a saúde que a gente vê como plano de saúde, né? Não é um plano de saúde, mas é uma empresa que trabalha em parceria com planos de saúde, oferecendo melhores, um atendimento centrado no paciente para pessoas que têm o plano de saúde e têm esse benefício da Vita, né? Então, hoje faz quase 1 ano que eu estou trabalhando na Vita, de uma forma menos acadêmica, né? Então, mais corporativa, mas ainda no ambiente de saúde. Então, assim, tentando resumir, essa é a minha trajetória. Nossa, obrigado pelo detalhamento. Você foi muito boa a fazer isso. A gente agradece pela experiência compartilhada. Ajuda bastante a gente a tomar os caminhos, né, na faculdade, tomar a ideia do que vai ser para frente, né? E aí é muito bom mesmo. E aí, a próxima pergunta que eu queria te fazer é por que escolheu o curso de estatística no bacharelado? Sempre gostou de exatas ou caiu de paraquedas? Por exemplo, eu mesmo caí de paraquedas, nem sabia que tinha um curso só de estatística. É Aí, e engraçado, né? você? É muito engraçado isso, é muito interessante essa pergunta, porque muitas pessoas ainda não sabem que existe esse curso, né? E agora a ciência de dados está no hype, assim, né? Está no destaque, todo mundo, cientista de dados, e alguns cursos até estão adaptando seus nomes, né, para ficar mais dentro do que o mercado está pedindo, mas muitas pessoas nem sabem que esse curso existe há mais de décadas, assim, né? Na UFSCar, por exemplo, se não me engano, tem 40 ou 50 anos o curso, então é um curso muito antigo. Eu gostava muito de matemática, sempre me dei muito bem com matemática, mas quando eu era adolescente, assim, eu achava que eu não me dava bem com pessoas, assim, que eu não ia ser boa de dar aula, sabe? Que eu não ia conseguir explicar bem as coisas ou ficar trabalhando diretamente com pessoas. Mas eu sabia que eu gostava de não exatas, porque física eu gostava, química mais ou menos, mas matemática me encantava muito. E aí, eu fiquei pensando, nossa, eu não quero dar aula, era o que eu pensava no ensino médio, né? Não quero dar aula, o que será que eu posso fazer com que tenha matemática, né? E é engraçado que eu estava lendo uma revista, que acho que ainda existe, que chama Capricho, uma revista de adolescente, assim, que tinha uma página sobre profissões. E aí tinha um espacinho assim escrito: se você gosta de matemática, quer trabalhar com ela aplicada, nananã, faça estatística, conheça o curso de estatística. E foi aí que eu descobri que a estatística existia. Fui ler mais, onde tinha informação, porque também não era muita, né? E resolvi prestar o curso, porque eu achei que pudesse ser uma coisa legal. É claro que quando a gente está no ensino médio, a gente não imagina o que é a matemática da graduação, né? Então, a gente apanha bastante durante o curso, mas esse foi o motivo de eu ter escolhido a estatística, assim, foi um gosto pela matemática e uma dica, assim, que veio meio que sem querer numa revista, que podia ser um curso legal para quem queria aplicar mais a matemática e não só ficar vendo aquela parte muito teórica, assim, né? Mas depois, durante o curso, você vai percebendo que a teoria é importante, etc, etc. Descobri e que eu entrei na estatística. Muito legal isso, porque realmente é um caminho bem próximo do que eu tenho também, que eu gostava muito de exatas, queria até fazer... Queria não, eu pensei em fazer engenharia, mas acabei em estatística porque engenharia, sei lá, o pessoal fala que o mercado está muito cheio às vezes, sabe? Estatística já é um curso que tem mais procura hoje em dia, com a ciência de dados crescendo muito. É importante, né? A gente tá olhando o mercado, como é que tá também. Aí, a próxima pergunta seria: o que você sugere aos estudantes de estatística que se interessam por bioestatística? O que eles podem fazer para, sei lá, se adentrar mais na área ou ler também algum livro importante que você acha? Deixa eu pensar, assim, o que eu acho muito legal. Eu acho que é importante buscar exemplos. Então, hoje a gente tem o Kaggle, assim, né, que é um site que tem muitos dados, assim, para a gente brincar e tentar analisar.
buscar exemplos de área da saúde para tentar entender como esses dados funcionam e tal. E também buscar oportunidades, né, para ver se é isso mesmo que a pessoa gosta. Então, talvez, não sei como é aí na sua universidade, mas tem uma empresa júnior que muitas vezes a galera da saúde nas universidades é o que mais demanda estatística, assim, na parte acadêmica, né? Então, a empresa júnior pode ser uma forma de oferecer, de conhecer esse mundo, entender melhor um pouco da parte da saúde. Que mais? Livros. A bioestatística, a gente for pensar, ela é muito grande, assim, né? Não envolve só a estatística na área da saúde, envolve a parte agrária também, né? Que é uma coisa que eu nunca trabalhei, assim, né? Então eu não tenho experiência. Mas pensando do ponto de vista da saúde, é muito interessante conseguir ir entendendo como que os nomes se traduzem, assim, o que se aplica na área da saúde que a gente faz, que a gente vê na graduação. Então, por exemplo, saber um pouco de epidemiologia, que é como se desenham estudos em saúde. Se a gente começa um estudo assim, a gente pode usar essa métrica. Se a gente começa um estudo de tal jeito, a gente pode usar uma outra métrica que é mais adequada. Então, livros de epidemiologia são muito interessantes para a gente ter essa ideia. E eu acho que também está disposto a falar outras línguas, não tudo em português, mas a língua das pessoas de outras áreas, assim, né? Então, qualquer pessoa que hoje se propõe a estatística, eu acho muito interessante que quando eu achava que eu ia fazer um curso que não precisava lidar com pessoas, eu estava totalmente errada. E que bom que eu estava errada, porque eu fui percebendo que é legal lidar com pessoas, assim, eu acho que era só uma coisa meio adolescente, revoltada. Mas é legal lidar com pessoas e a estatística é um curso que te permite muito isso, lidar com pessoas de diversas áreas. Então, seja para saúde ou para qualquer outra área, é importante que você saiba traduzir o que você está falando, assim, né? Então, sair da parte teórica para tentar colocar na prática para as pessoas. E isso é muito importante em saúde, porque talvez, por exemplo, em finanças ou em áreas que são mais próximas de números, as pessoas tenham menos medo da estatística, né? Nas áreas de saúde ou mais próximas de humanas, as pessoas têm um certo receio da estatística, né? Então, é muito importante estar disposto a falar a língua das pessoas, assim, sabe? Então, isso que eu diria, ver casos na internet, buscar dados para analisar, ler sobre epidemiologia, entender um pouquinho dessas diferenças, assim, do que se associa com estatística e epidemiologia, e estar disposto a explicar as coisas para as pessoas de forma menos teórica, assim, e mais aplicada, para as pessoas entenderem e perderem o medo, né, que elas têm muito do estatístico. Pois é, a pandemia também está aí, né, para a pessoa conseguir ver se acha algum caso na internet, para ver se, sei lá, pesquisar sobre e ver se gosta ou não, né? Isso. Aí, realmente, falou bonito agora também. Aí, a próxima pergunta seria: quais principais tópicos um bioestatística deve saber, sabe? No curso da estatística, a gente vê as matérias lá da estatística, mas é só aquilo, não tem nada de saúde realmente aplicado. Às vezes tem uma bioestatística, mas é uma estatística bem fajuta, né? Vamos dizer assim. Aí não é aquela coisa que realmente a gente imagina que deveria ser. Claro que tem que fazer um mestrado, talvez, mas aí quais seriam esses principais tópicos, mais ou menos? Você tem uma ideia do que falar, né? Eu acho que, assim, uma coisa que é legal a gente diferenciar é o bioestatístico que vai trabalhar com a parte mais acadêmica e o bioestatístico que vai para o mercado de trabalho, para um mercado de trabalho mais corporativo, então trabalhar em empresas e tal. Até o ano passado, eu era essa pessoa mais acadêmica que trabalhava muito com a estatística em saúde, a estatística bem aplicada mesmo, sabe? Então, pensando nesse lado mais acadêmico, e sempre lembrando que eu estou falando da estatística de saúde, tá? Não da biológica para animais e tal, para plantas, essas coisas. Então, saúde e seres humanos, assim. Então, isso que eu falei da epidemiologia é muito legal, ter uma ideia. Então,
o que é um estudo de corte, um estudo caso-controle, o que é razão de chances, razão de prevalências, essas métricas que são muito utilizadas. O que mais? As coisas básicas do curso, se a gente souber utilizar, podem ser muito, muito clareadoras assim, da mente. Não sei se essa palavra existe, mas podem clarear muito a mente das pessoas. Então, fazer uma análise exploratória, saber usar bem um gráfico, isso é muito legal, porque as pessoas já conseguem tirar muita informação disso. Então, saber fazer bem uma análise exploratória. E tem muita coisa que eu vou falar aqui que é aplicado a qualquer área, tá? Mas eu vou tentar focar mais na área da saúde. Então, aí as coisas que são importantes, modelos de regressão, análise multivariada, as séries temporais, tem sido muito utilizado, principalmente para estudos longitudinais, por exemplo, que olham... não vou nem falar da pandemia, que é um exemplo muito, muito dado, assim, né? Mas, por exemplo, o consumo de algum medicamento, será que está aumentando, será que está diminuindo? Então, usar análise de séries temporais é muito legal. Então, eu acho que é isso, assim, esses são os tópicos para quem está nessa parte mais acadêmica e que vai fazer a estatística aplicada, assim, né? Então, não necessariamente para um mestrado ou para um doutorado, mas que vai fazer uma consultoria e tal. Então, entender o delineamento dos experimentos, ver se eu posso usar um método aqui ou se eu não posso, isso é muito, muito importante mesmo. E eu fui aprendendo isso no mestrado e no doutorado, mas é possível também ir estudando por conta e aprendendo, eu acho que aprendendo com a experiência também, dependendo de onde você está inserido. E aí, quando você vai para a parte da pessoa que trabalha com saúde mais corporativa, assim, o que eu estou vendo é que a gente precisa aprender algumas tecnologias, que quando a gente está no acadêmico, ainda não é necessário. Então, por exemplo, eu entregava muito relatório digitado no Word e tal, e isso atendia as pessoas, né? Hoje é importante que as pessoas saibam ferramentas de BI, né? Então, Power BI, Looker. É importante também que conheça tecnologias como de dados na nuvem, tecnologias de como colocar um modelo. Beleza, criei um modelo, né? Que vai predizer se uma pessoa vai ter ou não tem uma condição de saúde. Como que eu coloco isso para rodar no meu sistema, né? Como é que eu coloco isso em produção, que a gente fala? Então, para quem vai para o mundo corporativo, é importante também ter muito esse conhecimento mais computacional. Mas, assim, a gente não sai da graduação sabendo tudo isso e não precisa se assustar. Muita coisa a gente vai aprender com as nossas experiências. Então, eu aprendi esse ponto de quais métricas utilizar a epidemiologia quando eu estava lá dentro do HC, fazendo estágio com a minha orientadora, a Gleice. Outras pessoas que foram direto para o mundo corporativo foram aprendendo essas tecnologias que eu citei durante o estágio, a graduação, o trabalho, né? Então tem muita coisa que a gente não vai sair sabendo da graduação, mas a gente já pode ficar de olho porque hoje tem muita informação, né? Tem cursos 1000 aí para fazer à distância e tal. Então a gente já pode ter uma noção de que essas coisas existem, para que elas servem, para ir aprendendo depois na prática. Então, eu acho que esses são os principais pontos. Bem importante frisar essa parte que a gente não aprende tudo na graduação, né? É bom anotar isso, quem está vendo essa entrevista. Inclusive, depois, quando eu for ver isso aqui, na hora de editar, eu vou anotar aqui as coisas que você falou agora, porque eu achei muito importante mesmo. Obrigado. Imagina! E aí, a próxima pergunta aqui seria quais as principais dificuldades que você já enfrentou trabalhando com profissionais da área da saúde? Eu acho que... Eu até já falei um pouquinho disso, mas o principal desafio em trabalhar na área da saúde é esse distanciamento que as pessoas têm, esse medo que as pessoas têm da matemática. Então, eles acham... muitas vezes, eu acho que isso até está melhorando, mas as pessoas podem achar que a gente é um guru, assim, que vai descobrir as coisas magicamente, e que elas podem, talvez, chegar com um banco de dados pronto, e a gente vai tirar todas as informações dali. Então, um primeiro desafio, assim, é fazer as pessoas entenderem
que o estatístico ele é importante em todo o estudo, não só para ela chegar com um banco de dados lá e rodar no R e sair uma estatística. Isso é uma coisa importante que eu não falei, os tópicos na outra pergunta. É legal também saber programar. R, hoje no corporativo eu vejo muito Python, então isso são 2 pontos que eu não falei nos tópicos, que é importante anotar também. E no mundo corporativo se usa muito Python, tá? Tem se usado muito Python. Na academia, mais estatístico, assim, o R é bem utilizado. Então, tentar sempre estar de olho nessas 2 linguagens de programação. Agora, voltando para a sua pergunta atual, então, fazer as pessoas entenderem que o estatístico ele é importante em todas as etapas, desde que você vai definir o tamanho da amostra, até você definir quais são as variáveis que vão ser coletadas, de que forma elas vão ser coletadas, e não que é só você vai chegar lá com um Excel e falar, vê aí, me dá o p-valor, né? Então, isso é um desafio grande, assim. Um outro desafio é esse da linguagem. Então, a gente tem que, muitas vezes, fica uma barreira porque a pessoa não entende o que a gente está falando. E aí eles falam, esse estatístico não sabe fazer nada, ou, não entendi nada do que aquele estatístico fez, pelo amor de Deus, sabe, assim. Então, tentar ser o mais claro possível. É óbvio que tem muitas coisas que são difíceis mesmo, que são complicadas, e que a pessoa vai ter que se esforçar para entender. A gente não precisa passar uma informação errada só para ser mais fácil. Isso também não é necessário. Mas a gente tem que tentar ao máximo trazer para a realidade da pessoa aquele resultado e usar a linguagem dela. Eu acho que eu percebi hoje que faz 10 anos que eu me formei, né? Então, naquela época, a gente saía muito com um argumento, com uma forma de falar muito teórica, assim. Eu não sei como está hoje, mas é muito importante que a gente consiga transformar isso em palavras da realidade da pessoa, sabe? Então, ter esse esforço de traduzir as linguagens, assim, do statistiquês pro saudês, que, sei lá, sabe? Então, eu acho que essas são as principais dificuldades. E tem uma dificuldade também que eu vejo hoje, que é, assim, quando você está no mundo acadêmico, tem uma dificuldade, por exemplo, de você ter um banco de dados grande. Então, muitas vezes, bancos de dados muito pequenos, ou porque é uma doença rara, ou porque é difícil coletar mesmo, não tem tanto dinheiro do estudo e tal. Então, você vai ver dados menores, assim, né, em saúde, do que você, por exemplo, veria num banco. Agora, quando você vai para a área corporativa em saúde, a gente vai ter muitos dados, mas muitas vezes dados que são descentralizados e precisam ser unidos. Então, por exemplo, pode ter dados de uma pessoa que fez uma consulta em algum lugar, ou dados do SUS, sabe? Dados que não se ligam, assim, que não se conversam. A gente precisa entender como agregar esses dados, assim. Então, não é necessariamente uma dificuldade dos profissionais da área da saúde, igual você me perguntou, mas é uma dificuldade da área da saúde em si, né? Dados muito descentralizados, cada um de uma fonte, que a gente tem que entender como interrelacionar e como dar um resultado mais legal, assim, para eles. A professora de amostragem, ela sempre frisava muito que o estatístico ele tem que estar no início da amostragem mesmo, né? Não é só aquela parte de análise mesmo, não. Tá muito certo. Toda aquela questão de viesagem e tal, né? Sobre isso. Mas é muito, assim, muito pela escassez do profissional na saúde, que ainda é muito... A gente já tem uma escassez geral de profissional de estatística, né? Aí a maioria vai pro mundo corporativo, vai trabalhar em banco e tal. Então, falta estatístico na saúde. Aí a galera sai coletando os dados de qualquer jeito, porque não tem conhecimento, precisa de um estatístico, ou se sabe, não acha um estatístico para fazer, entendeu? Então, isso é um ponto muito importante que ainda a gente precisa ir trabalhando na cabeça das pessoas, assim. Tá ok. Aí, próxima pergunta, então, seria qual a melhor parte de trabalhar com essa área da estatística? Olha, eu acho que a parte que mais me motiva, assim, é a possibilidade da utilização do resultado para melhorar a vida das pessoas, assim, né? Então, para tomar decisões que vão afetar de forma positiva na vida das pessoas. Então, por exemplo, no mestrado eu trabalhei com dados de câncer de mama.
E até no TCC também eu trabalhei com dados de imagem corporal de mulheres com câncer de mama. Então, o que que eu analisava, né? Eu analisava no mestrado qual que era a expectativa de vida de mulheres de acordo com algumas variáveis. E isso é uma outra coisa que eu vou lembrando das coisas assim, sobre análise de sobrevivência. É uma análise que pouca gente sabe, às vezes, mas também é muito importante. Então, foi com isso que eu trabalhei. Olha só, esquecendo que eu trabalhei com meu mestrado e no meu doutorado. Então, fazer esse tipo de análise que envolve talvez uma tomada de decisão que vai ajudar as pessoas, eu acho que é muito gratificante, assim, sabe? Então, cada relatório assim, que você faz e pode ajudar uma enfermeira a entender que o tipo de pessoa, que aquele tipo de pessoa tem uma tendência maior a ter determinada doença, ou que se tiver que tal tratamento aumenta a sobrevida de uma mulher que teve câncer de mama, ou até coisas que já são muito sabidas, mas que a gente pode reforçar, que são se um tumor for identificado logo no início, que a chance de sobrevivência é muito alta, então conseguir comprovar isso com dados é muito legal, assim, né? Nesse estudo da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, o principal objetivo era ver se o tempo do parto, desde que a mulher chega na maternidade até o bebê sair mesmo, se tinha alguma influência desse tempo no risco de vida para a mulher e para o bebê, ou outros desfechos, assim, né? E aí a gente percebeu que não necessariamente, que existem mulheres com tempos de parto mais longo, mas que aquilo é só o corpo da mulher que tem aquela necessidade de ter um tempo de parto mais longo. Não necessariamente o bebê vai nascer com sufocamento, ou vai morrer, ou a mulher vai morrer, ter uma hemorragia. Então, ter resultados que podem ser usados, e esses resultados foram utilizados como base para as novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde em relação a trabalho de parto. Então, foram analisadas 10 mil mulheres e tal. Então, eu acho muito legal que a gente tenha resultados que, se utilizados, podem ser aplicados para uma melhor qualidade de vida e resultados de pessoas em geral, assim, sabe? Da sociedade como um todo. Certo, obrigado pela resposta. E agora, já engaixando o que você falou, né? Enganchando, você disse que tomava decisões com os dados para ver se conseguia salvar alguma pessoa ou não. Mas e aí, se você não conseguir fazer alguma análise errada e essa pessoa vir a falecer? Pode acontecer, né? Infelizmente o ciclo da vida, mas aí, sei lá, como que funciona isso, sabe? Essa questão. Eu acho que tem dois pontos muito importantes, assim. Primeiro ponto, para um tratamento ou para uma forma de lidar com algum paciente vir a ser realmente aplicado, são muitas etapas, desde uma etapa inicial de segurança biológica até vários estudos que são realizados com pacientes e tal. Então, tem uma coisa que chama análise sistemática, né? Revisão sistemática e meta-análise, que condensa vários estudos e tenta avaliar se tem um resultado a favor, se tem um resultado contra. Então, é importante a gente entender que é um passo a passo muito grande. Não está tudo na mão do estatístico, tudo na mão do pesquisador. Existe um caminho muito grande que vai ser percorrido até um tratamento que poderia ser prejudicial, chegar ou não chegar até na mão de um paciente, por exemplo. Então, isso é muito importante de a gente saber. Então, eu acho que eu nunca ouvi falar de uma pessoa que fez uma análise que levou a um prejuízo para qualquer pessoa, assim, sabe? Então, porque o trabalho do cientista é muito de formiguinha, assim, sabe? Então, é uma pontinha que você faz, que vai juntar com outra, que vai juntar com outra, e aí vai virar uma coisa grande, sabe? Então, isso é um ponto.
E tem outro ponto que é muito importante, que o objetivo da construção do estatístico e dos pesquisadores não é substituir o médico, nem o profissional da saúde em geral. Então, a decisão final é sempre do profissional da saúde, com todas as outras informações que ele tem e que, às vezes, um modelo não vai ter. Então, por exemplo, assim, eu construí, no doutorado, eu construí um modelo para predizer se uma mulher teria ou não teria cesárea. Talvez, o meu modelo, a gente sabe que ele pode errar, né? A gente, como estatístico, a gente sabe que ele tem um nível de confiança e que ele tem um percentual de falso positivo, de falso negativo. Por mais que ele seja ótimo, ele pode errar. Então, é uma sugestão para auxiliar o médico na tomada de decisão. Tem outras coisas que o médico pode estar vendo que o meu modelo não considerou. Então, é sempre o médico que vai tomar essa decisão, e o modelo ou a análise vai ser só mais uma ferramenta para ajudar ele nessa tomada de decisão, sabe? Mas não é a única ferramenta. Então, eu acho que isso é muito importante ter em mente, assim, sabe? É muito difícil que a gente cause um efeito tão ruim assim, porque são muitas etapas e porque a decisão final vai ser sempre do médico com todas, ou do profissional de saúde que estiver cuidando daquela pessoa, com todas as informações que ele tem, e não só uma informação de uma análise ou de um modelo, entendeu? Entendi, esclareceu bastante, inclusive, porque eu realmente pensava que o estatístico estava ali fazendo as coisas por trás e aí, sei lá, mandava para o médico e ok, fazia o que o estatístico falou, sabe? Eu pensava mais ou menos assim, bem Não, direto. não. Mas tem muitas etapas. bem melhor para a segurança também. Para ser mais seguro, exatamente. E aí, a próxima pergunta seria quais ferramentas você mais utiliza para trabalhar com estatística e saúde unidas? Olha, ferramentas são ferramentas de programação, assim, hoje, que eu uso. Então, quando eu estava mais na parte acadêmica, eu usava muito R, né? Então, e aí eu passava as informações muito por Word, tá? Então, pacote Office e tal, então R. E no ambiente corporativo, mais também Python, SQL, é muito pedido para lidar com base de dados, porque as bases de dados são maiores, então você não faz as coisas tudo no Excel, por exemplo. Então, entender de SQL, Python. E essas outras ferramentas mais específicas, assim, que podem ser interessantes. Então, mas eu acho que principalmente isso, SQL, Python e R de programação. Então, ter sempre um pezinho na programação, porque não vai dar para fazer as coisas sem programação. Se não gosta de programação, vamos ter que procurar outra coisa, assim, que não use programação, que eu não sei o que é. Mas eu acho que é isso, assim. O R, o Office na área mais acadêmica, e o Python, SQL na área mais na área mais corporativa. Tem alguns momentos que, sei lá, o R e o Python, eles não fazem o que o SQL faz, sei lá, porque o que eu sei de SQL é que ele consegue trabalhar com as bases de dados, filtrar, selecionar alguma coisa. Só uma pergunta extra mesmo. Não, na verdade, eles vão fazer... o R e o Python vão fazer o que o SQL faz também. Mas o SQL é muito utilizado para grandes bases de dados, para você montar a sua base, sabe? Mas tudo dá para você fazer praticamente... Assim, tudo não. Tem muitas coisas que o R e o Python fazem que o SQL não faz. Mas a maioria das coisas que o SQL faz, até onde eu sei, tá? Eu posso ter coisas que eu não sei, mas o R e o Python fazem. A vantagem é que você já tem todos os seus bancos de dados num data lake, então você tem numa nuvem lá, todos agrupadinhos, você consegue trabalhar neles com mais rapidez, não precisa ficar baixando para sua máquina, sabe? Então tem algumas vantagens estruturais aí, que eu não vou saber explicar assim muito bem, mas que existem, sabe? Então, de infraestrutura de dados mesmo, quando são dados muito grandes, e quando você precisa combinar muitos dados, fazer muitos joins, assim,
o SQL pode ser mais vantajoso. Mas é possível no Python e no R também. Entendi. Essa questão da nuvem deve fazer uma diferença grande até, né? Sim, para grandes empresas, sim, com certeza. Assim, não dá para trabalhar com dados na nossa máquina. Uhum. Complicado mesmo. Aí, próxima pergunta seria, é a penúltima já. Quais Uhum. disciplinas do curso você mais aplica no dia a dia? Mas essa você já meio que falou, né? Foi regressão, foi... Regressão, análise de sobrevivência, séries temporais, muito de análise exploratória, dá valor na análise exploratória, sabe? Que muitas vezes ela responde muita coisa e não necessariamente você vai ter que análise multivariada e sempre pensar que não necessariamente você vai ter que fazer uma técnica muito complexa. Às vezes, conseguir responder coisas com técnicas mais simples é uma vantagem sua. Se você mostrar que você sabe responder uma coisa muito complexa com uma técnica mais simples, pode ser muito melhor, porque as pessoas entendem mais fácil, sabe? Então, saber qual técnica utilizar sem ficar inventando muita firula quando não for necessário, sabe? Então, acho que são essas as disciplinas mais utilizadas. Entendi. E aí, como que você vê o mercado daqui a 10 anos? É a nossa última pergunta de hoje. Tá. Olha, eu vejo, não sei se é como eu vejo ou como eu quero, mas assim, eu acho que a área da saúde está crescendo muito, tanto na parte acadêmica quanto na parte corporativa, usando estatística, né? Então, do lado acadêmico, eu vejo muitos estudos sendo feitos e precisando muito de estatísticos aplicados. E eu gostaria que a gente tivesse mais cargos de pesquisador e de estatístico aqui no Brasil, então que a gente valorizasse essa profissão. Porque hoje em dia ainda é muito difícil você conseguir se manter, né? Você ter um salário e tal, sendo um estatístico na área acadêmica. Então, ainda não tem muito essa vaga, até onde eu sei, de estatístico, por exemplo. Alguns hospitais hoje têm, tipo, o próprio Dante tem, o Einstein, eu acho que tem, a Beneficência Portuguesa, o Hospital do Câncer de Barretos, mas ainda são raros, assim, né? Muitas vezes você vai pegando alunos para fazer e não tem, então você não consegue se manter nessa posição por muito tempo, assim, né? Com uma vaga mais garantida. Então, o que eu gostaria e que eu estou vendo que as pesquisas estão entendendo o poder da estatística e usando muito estatística. E que eu espero que, pelo menos no Brasil, seja mais valorizado e que tenham mais posições para estatísticos na área acadêmica. No mundo corporativo, eu vejo uma revolução tecnológica muito grande. Então, estão sendo criadas muitas health techs, né? Igual tem fintechs no Nubank, C6, muitas health techs. Então, empresas de tecnologia em saúde. A Vita, onde eu trabalho hoje, é uma empresa de tecnologia em saúde. Então, daqui 10 anos, eu imagino que a gente vai estar conseguindo, a gente já consegue hoje, mas eu acho que com mais clareza, usar dados de todos os lugares, assim, de muitos lugares, de muitas fontes, dados de texto, dados de imagem, dados estruturados, dados não estruturados, assim como bancos e grandes empresas de comércio hoje fazem, eu acho que a saúde também já está conseguindo fazer e vai conseguir fazer mais, assim. Então, é assim que eu vejo um mercado muito, muito aquecido, como já está, então, com muita oportunidade, principalmente na área, no mundo corporativo, e vejo uma coisa que eu não via há 10 anos atrás, que é a oportunidade para trabalhar com saúde no mundo corporativo. Então, antes, o que eu via é que se você quisesse trabalhar com saúde, tinha que ser em pesquisa, né, estatística em saúde. Hoje não, hoje eu já vejo que é possível trabalhar com saúde no mundo corporativo, assim. Então isso é uma coisa muito legal, porque é mais oportunidade para gente que gosta de trabalhar com estatística em saúde, né. Então é o que eu vejo e o que eu espero do mercado em 10 anos. Certo, eu acho que você respondeu muito bem todas as perguntas que foram feitas aqui. Agradeço demais por isso. Eu aprendi demais com essa troca aqui que a gente teve. E eu acredito que quem vai ver o vídeo também depois vai ter a mesma experiência. Bom, espero eu, porque Ai, eu que gostei bom. bastante da minha. E Ai, que aí, bom. Feliz.
Aí eu também fiquei muito feliz com isso, acredite. Muito Aí, bom. então a gente encerra por aqui, né? Se você quiser falar mais alguma coisa agora, pode Não, eu só falar. queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para quem quiser conversar, me adicionar no LinkedIn, no Instagram. Eu espero que seja proveitoso e fico muito feliz que tenham jovens aí interessados e criando conteúdo para outros que estão vindo. Acho muito bom, muito legal. Pois é, isso ajuda bastante. No começo do curso eu senti muita falta disso e fazer parte de uma coisa dessa me ajuda bastante ainda hoje, sabe? E aí, sobre a questão do contato, depois, se você quiser me passar por e-mail seu LinkedIn, sabe? Para eu colocar na descrição do vídeo lá no YouTube, depois eu coloco. Aí o pessoal consegue ter Tá bom, acesso. Beleza? combinado. Então, ok, pessoal. A gente encerra por aqui a nossa entrevista de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima. Bye, bye. Tchau, pessoal. Obrigada.